Ok. E aí, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Siqueira, tá? Atual diretor do campus Maranguape, candidato aí à reeleição pelo período 2025-2029. Vou falar um pouquinho sobre mim, rapidamente, né? Até porque a gente teve um debate na segunda passada, já faz uma semana, e vou tentar ser bem breve nas minhas colocações e deixar esse momento para que vocês possam tá fazendo perguntas e, eventualmente, tirando dúvidas, tá bom? Então, assim, sou diretor aqui desde 2018, tá? Quando a gente implantou, ainda no Santa Rita, quando a gente começou o curso de matemática. Inclusive, nosso curso de matemática, na licenciatura, foi o último ad referendo, né? Dado por um reitor para iniciar um curso, né? Ele foi, já não estava acontecendo, mas a gente conseguiu, na época, sensibilizar o professor Virgílio que a gente precisava começar as aulas, e a gente realmente conseguiu começar ainda em 2018. 2019 a gente abriu o curso de Física, tá, que também estava no estudo de potencialidades no nosso campus. Nós abrimos o curso concomitante de Informática 2019, já no atual campus Maranguape. 2020 começa o integrado de Informática, né? A gente tem a pandemia em 2020, e a gente fica 2020, 2021. Em 2021, a gente faz a construção do espaço de vivência, né, onde, que vocês conhecem hoje, que fica entre os dois blocos. A gente conseguiu recursos, com recursos próprios, a gente construiu aquele espaço exatamente para a alimentação acontecer de maneira mais tranquila, e vocês terem um espaço até coberto, né, quando chove, para poder sentar, conversar e jogar, se quiserem. 2021 ainda, a gente começou a construção do nosso ginásio poliesportivo, né, ele foi inaugurado em 2022. O ginásio ainda não tem os vestiários, né, é um projeto para a próxima gestão, né, mas a gente, para contemplar o maior número de campi, né, o Instituto preferiu não fazer os vestiários nesse momento, né, e aí tanto Maranguape quanto outros campos puderam ser beneficiados, né, fazendo essa conta. Inclusive, ele nem ia ficar onde ele está hoje, ele ia ficar lá na frente, mas até por uma contenção de gastos, ele ficou ali naquele local atual. Em 2023, né, a gente teve, aliás, 2022 ainda, né, a gente teve algumas reformas, né, do laboratório de física, né, então, o laboratório de física, graças ao professor Ebert, né, a gente sensibilizou, né, conseguimos recursos, o professor Ebert fez todo o ETR, né, para descritivo do laboratório, a gente conseguiu também com recursos junto à reitoria fazer o laboratório de física, uma adaptação do laboratório de informática. 2023, a gente 2023 a gente teve a criação dos cursos, né, EAD. Aliás, em 2021 a gente teve a criação do curso EAD em Tecnologias Educacionais Digitais. Vou só desligar o Zap aqui, só um instante. Pronto. 2022, né, a gente entrou, em 21 a gente fez o Tecnologias Educacionais Digitais EAD. 2022 a gente abriu mais 3 cursos técnicos, né, inclusive vão começar 2 turmas agora novamente, o curso técnico de informática para a internet, subsequentes todos EAD, né, o secretaria escolar e o restaurante bar, e a gente abriu uma turma da UAB, né, também de especialização. Em 2019, a gente começa lá também o mestrado, esqueci lá atrás, a gente tem um mestrado. Então, e nesse ano, né, 2024, a gente concluiu aí alguns laboratórios, outros laboratórios, eletrônica e manutenção de computadores, o de física, de biologia. Eu esqueci de falar de matemática, né? A gente, na verdade, matemática foi mais simples, né, porque a gente não precisou fazer muitas adaptações, né? Falo daqueles que necessitaram realmente uma construção ou uma reforma grande. Em 2024, a gente começou agora a construção do restaurante acadêmico, né, que deve entrar em funcionamento agora, a partir de 2025, né, então o restaurante acadêmico vai trazer para a gente aí algumas ganhos importantes em relação ao nosso campus, né, por exemplo, permitindo que a gente tenha uma entrada maior de alunos do curso técnico, permitindo que a gente agora faça uma programação adequada para a alimentação escolar no período noturno, né, é um contrato diferente, um contrato que está parecido com o que é de Maracanaú, mas a nossa proposta é um pouquinho diferente, né, a nossa proposta para ele é que ele aconteça de maneira escalonada, né, ele vai ser subsidiado, obviamente, a gente vai ter sem subsídio, e a gente vai ter escalas de subsídio de acordo com o que
a assistência social, né, a CAI, definir, né, em relação a níveis de alunos. A gente vai discutir isso em termos de valores, né, mas a ideia é que quem pode menos, pague menos, né, e aí a gente consiga atender a um quantitativo cada vez maior de alunos, né. A gente tem programa de bolsas, perdão, de auxílios, né, que, bem, de 2022 para cá, basicamente, né, 2022 a gente teve, 2023 também, 2024 também. 2024 a gente teve, inclusive, uma situação que é importante que ela não aconteça novamente, que foi, a gente sobrou recurso de auxílio, né, porque a gente não teve pessoas que se inscreveram no quantitativo suficiente para poder, a gente, com o recurso que a gente tinha para atender. A gente acredita que esse ano isso não vai acontecer, porque a gente conseguiu fazer uma mobilização muito grande. Aproveito para agradecer a Hillary, né, que nos ajudou aí, mormente, fazendo essa divulgação. A gente teve, acho que mais de 200, não foi nem 200 alunos, né, mas assim, mais de 200 inscrições para auxílios diferentes, porque um aluno pode pedir mais de um auxílio. Esse processo está em finalização. A gente vai estar fazendo conta ainda, porque a gente teve nós tivemos uma retenção de recursos, né, um contingenciamento. Praticamente metade desse contingenciamento já foi descontingenciado, né, e aí a gente ainda tem outra parte. Então, a ideia é que todo mundo, assim, basicamente fica em cadastro de reserva e a gente vai atendendo, né, de acordo com os recursos que a gente tem, e se houver mais recursos, a gente vai colocar justamente com essas pessoas que já passaram por edital. Lembrando, tá, pessoal, que a gente sempre só pode abrir recurso via edital ou emergencialmente em situações específicas, né, que está contido também no regulamento, né? Auxílio pais e mães, por exemplo, né, um auxílio emergencial. Mas todos os demais auxílios, né, auxílio de transporte, auxílio alimentação, óculos, né, todos eles acontecem sempre via edital público, tá? Ah, sobre, assim, a gente tem, eu falei um pouquinho de alimentação já com vocês, a gente tem, acho que, junto da física e matemática, dois outros grandes problemas, né, o transporte, sempre foi, né, desde ainda do Santa Rita, quando, ainda na gestão da prefeitura anterior, né, que a gente tinha algumas dificuldades, até porque a gente estava num local diferente, né, do que a gente está hoje, lá na Pirapora, o deslocamento ali era um pouquinho até complicado. Nessa gestão atual, mas era mais perto da rodoviária, né, a gente está um pouco mais longe, né, e o transporte realmente é um problema. A gente fez algumas ações, né, importantes, né, inclusive na época ainda da professora May, né, de sempre junto, sempre junto à prefeitura, né, então a gente sempre está em contato com a prefeitura, qualquer que seja a gestão atual, inclusive, foi renovada, que vai facilitar as nossas conversas também, mas para janeiro, já explico um pouquinho essa situação, mas assim, o transporte é importante que todo mundo saiba que ele não é uma responsabilidade intrínseca do Instituto, não quer dizer que o Instituto não se preocupe com isso, como eu falei, por isso existe o auxílio transporte, mas a gente está sempre em contato com o poder público para tentar sensibilizá-los, né, dessa necessidade, né. É um problema de todos os campos. Guaramiranga é campus avançado de Maranguape, e só para vocês terem ideia, né, o município de Guaramiranga, a gestão atual do município de Guaramiranga, né, não fornece ônibus para os alunos de Guaramiranga, para eles irem para o campus Guaramiranga do IFCE, né. A gente, às vezes, tem municípios mais longe, Pacuti que leva, né, Baturité que leva, e alguns não. Então, isso sempre é uma conversa, tá, com o poder público local, para que a gente possa viabilizar isso, a gente está sempre em contato, não só os diretores, não só eu como diretor, mas também o professor Vauli, ele tem essa visão extremamente importante, né, relacionada com a questão dos transportes. A outra, né, é a questão da evasão e retenção, né. Quando teve a gente foi ter a primeira, assim, a primeira entrada da matemática, ela foi muito rápida, assim, a gente não teve muito tempo de se mobilizar, né, mas, assim, a segunda, que foi matemática e física, eu lembro que eu cheguei aí para o Salaberga, né, que é uma escola profissional que tem aqui no Maranguape, e a gente fez uma apresentação, e o primeiro slide da apresentação era a tabela de valores, né, de salário, dos concursos do Estado e do município de Fortaleza.
para os cursos, né, para professor, e mostrar o número de vagas, né, que sempre tinham ofertadas. E sempre matemática e física, né, tem um número de vagas muito mais elevado em relação aos outros, mostrando que há uma carência no mercado muito grande desses dois tipos de profissionais. Vocês devem saber muito mais do que eu, que é muito, vocês chegam aqui no terceiro semestre, vocês já conseguem, né, colocação nas escolas, né, porque as escolas privadas, inclusive, estão desesperadas atrás de professores na área de vocês. Mas a gente tem uma dificuldade hoje muito grande, que é fazer com que vocês concluam, né? A evasão é grande, e ela tem alguns outros motivos, né? Eu acho que a distância, né, uma pessoa que mora no Mucuripe, lá em Fortaleza, para vir para o campus é bem complicado, né? A gente consegue resolver esse problema parcialmente, mas não totalmente. Lembrando que se eu pagar, sei lá, R$ 1.000 para um aluno de auxílio transporte, vai faltar para 2, 3, né? Então, a gente precisa também fazer um balanceamento dessa questão da disponibilização de recursos. Não fica muito para um e nada para muitos, né? Então, a evasão do transporte é um problema muito sério, mas o outro realmente é a retenção, né, dos alunos, principalmente em algumas disciplinas-chave. Desde o ano passado, a gente tem conversado com o professor Assis, né, da física, e à época, né, o professor Ademir, quando ele era ainda coordenador da matemática, e a gente já conversava no ano passado sobre desenvolver algumas ações relacionadas com como a gente melhoraria, né, essas circunstâncias, né? Na parte de entrada, né, que é outro problema também, né, não com você especificamente, mas assim, a gente hoje tem turmas de física que não se completam. A turma do meu do ano, por exemplo, teve uma adesão muito baixa, né? Uma das estratégias, a gente está indo às escolas de Maranguape, inclusive onde muitos de vocês atuam, exatamente para tentar ver se os alunos do ensino médio de Maranguape fazem aqui para física e matemática. Se a gente incentiva-os a gostar de ciências, né, que é uma coisa muito importante, o PIBID ajuda muito nisso, né, a gente fez esse trabalho no ano passado. E um outro trabalho relacionado com evasão é um que está acontecendo já nesse momento, né, com algumas soluções já, inclusive algumas implementadas. Por exemplo, saber quais são as disciplinas que têm maior retenção, né, e obviamente entender o motivo disso, né. Então, algumas disciplinas como estágio e análise, né, são assim, grandes vilãs aí, eu acho que na matemática. E na física também é estágio, eu estou me esquecendo um pouquinho qual é o nome da outra disciplina, mas o nome da disciplina não importa tanto, importa que soluções a gente está tentando tomar, né? Então, nesse semestre, a gente conseguiu um professor visitante, né? Ele é do Piauí, inclusive, ele estava no Piauí. Física moderna, obrigado, professor Aquiles. Ele estava no Piauí, veio para cá, a gente conseguiu, e a ideia é que a gente, com ele, né, a gente esteja ofertando, né, ou disciplinas em outros horários, ou seja, uma mesma disciplina sendo ofertada por 2 ou mais professores, né? Acho que a de estágio agora está sendo ofertada por ele, professor, me faltou o nome dele, professor Ademir agora. Tá, mas assim, é uma disciplina, a estágio hoje está sendo dividida, a gente está com uma oferta extra de estágio, né, com o professor Ademir, e o professor, me lembro o nome aí, Ademir, mas beleza, é o professor novo, que veio aqui para o CAN, que até foi professor da MEI. E a gente tem um professor, Deusimar, muito obrigado. Então, professor Deusimar, professor Ademir, né, estão com essa oferta de disciplina extra, já nesse contexto da solução dessa situação, né. Outra solução é a gente tentar procurar escolas que ofereçam, né, cursos, né, no nível fundamental, né, e médio, né, no período noturno, para que a gente consiga, nesse turno, ofertar os estágios, não ter que ser à tarde, quando, inclusive, alguns de vocês trabalham, né. Uma das possibilidades, inclusive, é a gente mudar esse curso para 9 semestres, porque aí a gente mudaria o estilo dele, né. A gente está discutindo isso com a PROEM, porque, às vezes, no IFCE, algumas regras são muito fechadas, mas a gente precisa também atuar nessas regras, né. Então, sei lá, um curso de 8 anos que você possa fazer estágio no contraturno, mas que seja possível fazer também no mesmo turno, é algo que a gente está também pensando para os próximos anos, né. Além de uma solução que foi apresentada pelos coordenadores e pelo diretor de ensino, que é a gente ter turmas no turno vespertino, além do noturno, né. A gente teria uma turma de matemática e física de tarde, uma turma de matemática e física à noite,
O que também ajudaria vocês, quando possível, né, tá fazendo disciplinas em horários diferentes. O pessoal da tarde podendo fazer à noite, o pessoal da noite podendo estar fazendo à tarde. Então, são esses, assim, acho que as palavras iniciais que eu queria falar para vocês, especificamente das licenciaturas, né, e aí aguardar que vocês tenham mais perguntas, até porque, né, pronto, cumpri meus 15 minutos aí de introdução. O importante aqui é que vocês tirem dúvidas, tá, e que a gente possa aqui ter uma oportunidade de dialogar, né, com vocês. Eu queria só fazer antes de passar a palavra, fazer uma ressalva, assim, o professor mencionou, podia ter conversado com a gente em outro horário. Pois é, a gente estava tudo combinado para ser na quarta-feira à noite, né? Só que a gente, depois que foi ver que a campanha termina na quarta-feira às 17 horas. Então, a gente, e esse 14 também acabou antecipando o feriado, né? Então, assim, acabou que a gente não conseguiu por conta disso. Quarta, às 17 horas, encerra a campanha, então a gente não poderia fazer isso durante o período da noite, na quarta-feira, tá bom? Eu vou pedir só, assim, quem quiser fazer pergunta, pedir para colocar, levantar a mãozinha aí no Meet, né? E eu ia pedir só para se apresentar e, assim, abrir a câmera, tá? Só para a gente vê-los, né? E a gente saber exatamente quem são vocês, eu ia pedir, obviamente, que vocês se apresentem também antes da pergunta. Olá, meu querido Fernando, pode perguntar. Fernando? Amigo, teu microfone está desligado. Tá desligado, Fernando. Aqui. Pronto, boa tarde. Boa tarde. Eu estou a caminho, eu queria parabenizar o professor Siqueira, porque, principalmente fazer uma pergunta, principalmente pela questão dos tablets da pandemia, que eu ganhei um tablet e depois quase ganhei outro, né? E no caso, assim, o professor sabe a história, que é do segundo tablet. E também os auxílios, né, que já recebi um e... Então, eu queria agradecer, tem mais coisa, mas eu queria perguntar, porque eu observei, professor, que nesse semestre, me parece que os professores foram impedidos de fazer lista de exercícios com pontuação, porque eu perguntei a todos os professores, ninguém quer fazer lista de exercícios com pontuação. E aí me parece, não vou nem dizer quem, e proibir os professores de fazer lista, porque tem os professores que ajudam realmente, a gente sabe os professores que, inclusive a gente procura os professores na época das cadeiras, né? Porque o professor, ó, esse aqui facilita mais, esse aqui dificulta mais, já sabe todo mundo pelo nome. Então eu queria dizer, se houve isso, ou se puder haver alguma mudança, no sentido de facilitar, de fazer um exercício com pelo menos 2 pontos para ajudar os alunos, porque nós sabemos toda a carência que os alunos têm, mais ou menos é isso aí, e parabenizá-los, viu? Obrigado, Fernando. Fernando, assim, a gente, assim, não tem proibição nenhuma, tá certo? Até porque o professor, ele tem essa liberdade, né, de conduzir a disciplina pedagogicamente do jeito que ele achar melhor, né? Então, assim, se ele vai dar ponto... Por exemplo, eu dou ponto, normalmente eu faço perguntas na sala de aula e dou ponto, né? E até se você... inclusive, 2 vezes na minha vida, 2 pessoas fizeram uma pergunta tão inteligente, que eu dei ponto pela pergunta que eles fizeram para mim, né? Então, assim, eu acho que isso é uma abordagem muito importante, né? Como se fala, ajuda, né? A gente precisa compreender, inclusive, as diferentes realidades, né, dos nossos alunos. E a gente tenta sempre, Fernando, fazer essa sensibilização, tá? Mas nem sempre acontece. Não há proibição alguma, tá? Quero deixar isso bem claro, não há proibição alguma. Mas, para você ter uma ideia, a gente chegou a ter, olha, no ensino médio, a gente desde o ano passado está fazendo simulado do Enem, né? E a gente, ano passado, fez 3, esse ano fizemos 2, né? Tem alguns professores que dão ponto para os alunos que participam, e tem professor que não quer dar, entendeu? Então, assim, a gestão não pode obrigá-los, né? O que a gente pode fazer é sensibilizar a todos, né, para que eles entendam isso, entendam o esforço, né, entendam principalmente as dificuldades, né. Eu lembro, sim, da história do tablet, né, que eu fui deixar lá, foi uma confusão, rapaz, porque aquela época da pandemia foi... Naquele dia que eu fui deixar o tablet na sua casa, eu acho que eu já tinha deixado uns 10 chips e tablets em outros lugares, né, a gente estava lá rodando, assim, para mim aquilo foi muito positivo, Fernando, porque eu já fazia isso em Maracanaú, né, mas, assim, quando a gente visita na casa de um estudante, a gente compreende muito melhor a situação que ele vive, né?
E eu acho que isso é que traz a sensibilidade para a gente compreender como a gente precisa fazer uma adaptação, né, desse processo. Entender que a sala de aula não é o único lugar onde a gente aprende, né, e aprender que cada um tem o seu caminho, né, alguns vão fazer mais cedo, alguns vão demorar mais um pouco, alguns vão ter dificuldades em algumas matérias, outros vão ter dificuldades em outras, né. A gente vai pegar alguns professores mais tranquilos, outros nem tanto, né, e acho que o nosso papel aqui é esse, né, quando a gente está encontrando isso, e assim, o professor Ademir, né, a gente está conversando bastante sobre isso, né, e a nossa ideia não é confrontar ninguém, mas a gente trazer alternativas, tá, Fernando? Então, assim, a ideia é que toda vez que a gente tem uma disciplina um pouco mais complicada, que tenha muita retenção, a gente ofereça em outro horário, de preferência com outro professor, e aí a gente possa, né, podendo fazer isso, a gente possa tá melhorando, né, tá tentando encontrar melhores caminhos para todos, tá certo? E é isso, meu colega, espero ter respondido aí as suas perguntas, e muito obrigado aí pela consideração, lembrando, pessoal, que, assim, a oferta de tablet, de auxílios, né, ela é uma obrigação da gestão, a gente, obviamente, sempre tem procurado fazer o nosso melhor, né, na pandemia, eu tenho que dizer que a gente teve a ajuda de muita gente, né, a gente recebeu, inclusive, duas pessoas espetaculares, que foi a Júlia e a Ludmila, né, que participaram de maneira, assim, extraordinária nesse processo, inclusive de organização, né, com as fichas, né, a gente junto remotamente fizemos as fichas, a gente organizou os dias de entrega, quem não pôde receber lá, a gente organizou como é que ia fazer a distribuição nos outros lugares. Então, assim, não foi uma coisa sozinho, foi uma coisa com muitas pessoas, e assim, eu sou grato de ter feito parte desse trabalho, né, de ter ido em algumas casas, que eu acho muito importante, e de ter uma equipe tão bacana que entendeu também a importância dessa questão social, né, e emocional, né, porque a gente estava passando, né, e trabalhando junto com a gente nesse processo da pandemia. Obrigado, Fernando. Mais alguém? Se não quiser falar, também pode. Ah, pronto, Israel colocou a mãozinha. Opa, Vai, Felipe. Professor, teve um aluno que ele colocou no chat. deixa eu olhar aqui. Bem, sobre incentivos culturais e extensivos no campus, onde os alunos podem interagir e assim criar meios para ter horas complementares. Quais são as ideias? Assim, olha, a gente hoje, nós temos preciso entender exatamente a sua pergunta, né? Nós temos hoje duas ações culturais no campus que estão um pouco bem estabelecidas, né? Um é o grupo de artes Chicanísio, né, que é o Graxa. A gente tem um NADA, que é o núcleo de, meu Deus, muito de artes mas eles tratam com música, é o NADA, né, o acrônimo é NADA, mas assim, eu nunca me lembro exatamente o que significa o NADA. Mas ele faz trabalho nessa área musical, né, durante a greve eles estavam fazendo a exibição de vídeos, tá certo? A gente, núcleo de artes digitais assistidas, obrigado, Aquiles, núcleo de artes digitais assistidas. Então, eles têm algumas atividades, provavelmente teve ano passado, a gente deve esse ano, tá certo? De fazer algum edital para monitoria, né, ou para auxílio, né, de algum monitor para esses lugares. O Graxa, ano passado, ele participou de um edital do IFCE, né, e o NADA, eu acho, não sei se eles estão participando esse ano, mas eu sei que o NADA já fez um pedido, né, para a gente ver se fazia bolsa. A gente tem no IF, desde 2023, né, um recurso, né, tanto para extensão quanto para pesquisa, que normalmente são R$ 10.000 para cada um, né, onde a gente deixa as coordenadorias de extensão de pesquisa decidirem como elas vão usar esse recurso, tá? A coordenação de pesquisa, eu acho que ela utilizou esses recursos na área, para alguns alunos que viajaram no início, alguns até nesse semestre, né, mas alguns acho que até no semestre passado,
O de extensão, eu acho que ele ajudou nas monitorias, né? Esse ano, né, a ideia é fazer atendimento disso. Olha, semanas da matemática, semanas da física, teve um evento que o professor Fabiano e o professor Emanuel começaram, era Quinta Filosófica, alguma coisa assim, né, onde o pessoal se reunia ali no foyer do auditório para cantar, né, para expor, para recitar alguma coisa, né. Eu acho super importante, né, que essas ações aconteçam. A direção sempre esteve aberta a esse tipo de situação, né. Nós hoje, né, temos, sobre Semana da Matemática, Universo IFCE, né, onde normalmente a gente tenta concentrar essas coisas. Qual é o nosso hoje grande problema, tá, Israel? A gente, toda vez que a gente faz um evento, óbvio, se a gente vai fazer um evento da matemática, a gente vai parar a licenciatura da matemática para ver esse evento, ou da física. Normalmente a gente faz das duas. Como a gente teve greve esse ano, a ideia é que a gente concentre tudo lá no universo, tá? Quanto a usar isso como atividade complementar, acho que é só conversar com os coordenadores de vocês, né? Eu não vejo problema a gente dar um certificado para participar. Tem 2 tipos de certificados, inclusive, né? Um de participação e outro de organização. O de organização, obviamente, vale muito mais. Eu vou falar para você assim, eu, quando era professor em Maracanã, eu desenvolvi um projeto na área de software livre, a gente fazia um evento de software livre todo ano, né, com os alunos, né, na época do ensino técnico, tá certo? Eu entendo que é uma questão também de organização de vocês, né, para estarem fazendo esses eventos. Eu acho que um centro acadêmico forte, como o DCE é forte, né, podem ter certeza que vocês vão ter aqui sempre, a direção aqui à disposição, né, para que vocês possam realizar essas atividades. De novo, do ponto de vista gerencial, a gente só precisa fazer isso com antecedência, né. Não sei se vocês notaram, mas, por exemplo, desde o ano passado, né, a professora Meire já colocava no calendário, né, o agendamento das atividades, né. Então, assim, poxa, professor, a gente quer para 2025, né, como o professor Aquiles falou, a greve atrapalhou um pouco esse ano, mas assim, em 2025 a gente quer fazer essa e essa atividade. Beleza, vamos sentar, vamos conversar. É importante que a gente saiba antes, porque se for precisar de algum recurso financeiro, a gente precisa colocar dentro do planejamento institucional, né? Não que seja muito, mas mesmo que seja pouco, a gente precisa colocar no planejamento institucional e a gente já bota no calendário. Por que isso é importante? Para evitar, Israel, que, por exemplo, um professor diga assim, atrapalhou minha aula, eu ia marcar uma prova, né? E isso é chato mesmo, né? Ou seja, você saber de uma semana para outra que você vai ter que fazer replanejar, né? Então é importante que a gente faça isso com antecedência, né? Converse no começo do ano, acho que já dá para a gente fazer. Nós temos um final do ano ainda aí, né, para discutir isso, e a gente coloca isso no calendário, né? Ou seja, você tem a semana da matemática, você tem a semana da física, o importante é que a gente se organize para fazer, inclusive tem muitas ações, né, tem provas, tem ações que são nacionais, tem ações que são regionais, isso é muito da mobilização, principalmente de vocês, né? A gente está, eu desenvolvi desde 2020, né, a gente está desenvolvendo um sistema de Olimpíadas, né, ele foi desenvolvido no campus Maranguape, né, eu sou o coordenador e projetista do sistema, e hoje, por exemplo, a gente pode fazer, pessoal, Olimpíada online do que vocês quiserem, a gente faz de história, faz de matemática, a Olimpíada de Física para meninas, que é nacional, é feita aqui, né, no IFCE, né, no sistema do IFCE, a gente já fez uma Olimpíada para o UFRJ. Por exemplo, a gente pode fazer uma Olimpíada de Matemática, Israel, para as escolas públicas do ensino fundamental, de Maranguape, né? Você que está no DCE, você pode dizer, olha, vamos, sei lá, tem um CA que é mais bem organizado ali, sei lá, em Crateús, ou em Itapipoca, ou em Canindé, né? Então, assim, pessoal, vamos fazer uma Olimpíada local. A gente precisa entender, né, que, assim, você está aprendendo uma profissão extraordinária, que é ser professor. E ser professor, essencialmente, é encantar e motivar os alunos, tá certo? Não é ensinar, resolver integral, resolver equação, né? Por exemplo, meu filho tem 8 anos, eu estou ensinando equação para ele, né? Ele resolve as equações de cabeça, engraçado, né? Mas, assim, eu estou primeiro ensinando eles e faço uma festa quando ele acerta, né? Então, ele está encantado para trabalhar com equação do primeiro grau, tá certo? Justamente por quê? Porque eu tento encantá-lo com isso. Então, esse é o trabalho.
Se a gente consegue encantar esses alunos, quando eles estão no fundamental, eles não vão ter medo de matemática, eles vão olhar a ciência como uma coisa maravilhosa, né? Eles vão, por exemplo, tem um projeto magnífico que é o CAAMP, né, que é de astronomia, né? Israel, a gente fazia algumas observações ali no Santa Rita, né? E a gente começou a fazer em algumas escolas, inclusive a gente está devendo voltar a fazer isso, porque o Bruno foi afastado para o mestrado. Mas a primeira apresentação que a gente fez em uma escola, a gente fez na Serra do Lagedo, não sei se vocês conhecem a comunidade. A Serra do Lagedo é o distrito mais distante de Maranguape aqui da sede, né? Eu perguntei na época para a secretária de Educação, né, até a Rejane, o nome dela, a professora Rejane, disse assim, Rejane, qual é o distrito mais distante aqui? Serra do Lagedo. Pois vamos lá. Meu carro quase não sobe a serra na época, eu tive que, o professor Herbert, o professor Bruno e uma professora lá da secretaria tiveram que sair do meu carro, o telescópio ficou no carro, eu e o telescópio. A gente subiu lá, fez uma subida grande, eles foram andando, a gente pegou o carro e foi, né? Na época a gente não tinha carro oficial no campus. Então, assim, são essas atividades importantes. Pode dizer que a gente pode contar com o nosso apoio, não só para Maranguape, tá certo? Mas se for para o Ceará inteiro, o sistema está disponível. Um aluno ganhar uma medalha de matemática e uma medalha de física, por mais simples que ela seja o concurso, é motivador. As escolas privadas fazem isso o tempo inteiro. Eu sou um aluno, Israel, eu fui um aluno, né? Sou aluno até hoje, mas assim, fui um aluno que na minha 8ª série, uma Olimpíada de Matemática mudou a minha vida, né? Eu estudava no Colégio 7 de Setembro, um colégio conhecido aqui, né, na época, mas na época não era um colégio caro demais. Eu fui estudar no colégio militar, depois eu não me adaptei, né, não me adapto com essa história de hierarquia, assim, hierarquia e bater continência é um pouco complicado para mim. Eu voltei para o 7 de Setembro, mas meu pai estava com muito sacrifício para pagar. E uma Olimpíada de Matemática que eu fiz e me classifiquei bem, né, me fez ter o resto da minha 8ª série, né, que hoje é o 9º ano, e o segundo grau completo inteiro de graça, sem o qual eu não conseguiria estudar na escola onde eu estava, né? Então, assim, a Olimpíada muda a vida das pessoas, né? Então a gente precisa trazer esse incentivo para os alunos também. De novo, vocês como professores, né, aprendendo a ser professores, estão sendo, né, quando vocês dão aula, esse incentivo, esse carinho, emocionar o aluno para gostar de matemática e física é o grande destaque. Você não aprende isso na aula, não, você aprende isso na prática fazendo. E, de novo, pode contar com a gente, se vocês quiserem fazer alguma atividade que a gente possa auxiliar. Ok? Ok, a Francisca Carla Plícia, eu acho. Isso. Por favor. Opa, boa tarde, professor Siqueira, boa tarde a todos os professores e estudantes que estão aqui presentes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Pronto. Professor Siqueira, na verdade eu tenho 2 perguntas, mas assim, eu vou ser bem breve, tá? Ok, pode fazer as duas. Uma meio que foi respondida, né, que era em relação aos auxílios, que eu também tinha uma dúvida, né, que, naquela primeira reunião que tivemos, foi falado sobre essa sobra de recursos do auxílio, né, por conta de que alguns estudantes não conseguiram efetivar o auxílio, né, serem deferidos, justamente pela documentação. Eu queria saber como que a gestão vai gerir isso para o futuro, né, não com as ações que já foram realizadas, mas para o futuro, para minimizar esse tipo de erro e mais pessoas poderem serem atendidas. E a segunda pergunta, que não é só minha, é de outros estudantes, colegas meus também, que têm alguns contratempos por trabalhar durante o dia e durante a noite estudarem. Quando a gente tenta resolver alguma coisa relacionada a assuntos estudantis, quando eu digo isso, falo sobre matrícula, eu falo sobre assuntos de secretaria mesmo, né, coisas técnicas. A gente não consegue porque não tem a presença de um técnico no campus à noite. Isso para o futuro pode ser mudado? São as minhas 2 perguntas, né? Eu falo assim, e também quero deixar assim bem claro que essa minha visão é como um estudante que também está concluindo, né, e que quer o melhor para o campus, tá bom? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, sobre os auxílios, tá? Então, assim, como eu falei, isso aconteceu no ano passado, né? Sobraram recursos. Não sobraram, a gente devolveu, a gente normalmente faz uma realocação desses recursos em outros lugares. Eu quero só fazer uma pequena inclusão, assim, a gente nunca gasta todo o auxílio estudantil, né,
vamos zerar aqui, sei lá, em agosto, né? A gente não faz isso porque a gente sempre precisa manter um quantitativo mínimo, porque, por exemplo, imagina se uma aluna fica grávida, já aconteceu aqui no campus, né? A gente precisa dar o auxílio de pais e mães, e se a gente não tiver recurso nenhum, a gente não tem como ajudar. Ou um auxílio emergencial, que alguns de vocês precisam, né, por alguma condição específica, né, ela é avaliada pela CAE, né? Agora, realmente sobrou porque, de novo, a gente ofereceu um determinado recurso para os auxílios e as pessoas não conseguiram, ou não fizeram as solicitações, ou elas fizeram algumas solicitações com erros, né? A quantitativo desse ano foi bem maior, né? Então, assim, a nossa correção foi isso, foi tentar, né, comunicar melhor isso com vocês, né? Eu acho que esse diálogo com o centro acadêmico e com o DCE também fez muita diferença para esse quantitativo aumentar, né? E a ideia é que a gente sempre se ajude, né? Então, assim, vocês têm um centro acadêmico bacana, um DCE bacana, que está ali disponível para tirar essas dúvidas, é importante, tá? A CAI, né, embora ela não funcione à noite, né, assim, eu já falei um pouquinho sobre essa história de funcionamento, né, que é uma das suas perguntas, sobre secretaria e outras coisas. Assim, eles têm os horários de funcionamento e estão disponíveis para tirar dúvidas. O que a gente tenta fazer alguns setores, né? Por exemplo, eu acho que a Elisângela, né, ela tem uns horários, que ela é a coordenadora da CAI, ela tem alguns dias à noite, e aí a gente faz uma sala de guerra, né, assim, durante a época das inscrições, a gente procura estar mais disponível para vocês, para que vocês possam tirar essas dúvidas, né? Elas não podem ficar os 5 dias da semana, porque eles têm que atender de manhã também, né? Mas aí é importante que a gente talvez crie, né? E aí, Hilary, a gente pode pensar isso para o próximo ano, né? A gente cria uma rotina de sempre ter alguém ali para poder estar fazendo esse atendimento, né? E aproveitando já para responder um pouco isso, a gente está tentando, quanto mais alunos a gente tem, mais recursos nós conseguimos, tá? Então, assim, quando eu falei no início da minha apresentação, que a gente estava criando novos cursos, né, principalmente AD, qual é o objetivo? Né? A gente tem alguns objetivos institucionais, né, 50% de matrícula do curso técnico, 20% de licenciatura, mas mais do que isso, assim, quanto mais alunos, mais recursos, né, nós conseguimos. E aí, a gente tem os recursos básicos, né, que assim, a segurança, né, o pessoal terceirizado da limpeza, né, água, energia, internet. E aí o que sobra, a gente faz algumas contratações. Por exemplo, a gente hoje está, não sei se você já deve ter percebido que já tem mais de um ano, né, que a gente ajeitou ali a entrada na portaria, né, ali na entrada do campus, e a gente colocou ali umas catracas, né, por uma questão de segurança. Por que elas não estão funcionando ainda, professor? Porque a gente ainda não conseguiu contratar os recepcionistas, né? A ideia é que vocês tenham 2 recepcionistas, tá, para atendê-los desde a manhã até a noite, né, onde, por exemplo, eles vão poder, obviamente, uma coisa, organizar ali a entrada, caso necessário, caso eventualmente a catraca não funcione, mas também prestar algum tipo de atendimento e informações para vocês, né, então sempre que vocês precisarem. Ou seja, a CAI hoje não está funcionando à noite, né, nós não temos, por exemplo, servidores hoje na CAI para funcionar manhã, tarde e noite, tá? Enquanto a gente não tiver estagiário na CAI, nós estamos contratando estagiários para a CAI, né, eu acho, para a CCA e para biblioteca. Por exemplo, a biblioteca de vocês, assim, tem alguns serviços que vocês não têm, possivelmente não tem a CAI toda noite, todo dia, né? Aí o pessoal da manhã reclama, mas a gente não tem a biblioteca todo dia. Para vocês terem uma ideia, a biblioteca fica aberta todos os dias à noite, não abre de manhã para os alunos do integrado, né? Eles só têm a biblioteca à tarde, né? Então, assim, a gente tem feito esse trabalho de tentar equalizar, né, essa questão dos serviços. Alguns servidores aqui trabalham 30 horas, por uma questão de direitos, tá certo? São mães, pais que têm o direito de ter 30 horas por questões pessoais, de saúde pessoal ou familiares, né? E que têm horários de atendimento, de funcionamento específicos, né? E alguns a gente consegue fazer essa flexibilização de trabalhar manhã e tarde, tá? Trabalhar tarde e noite, né? Ou às vezes alguns manhã e noite, né? Depende muito, eventualmente, da situação. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente, enquanto a gente não tenha mais servidores, a gente tente os setores mais prioritários, né, a gente trabalhar com estagiários, tá certo? Professor, vai vir mais servidores? Essa pergunta, assim, para mim é muito delicada, tá? Pessoal, nós somos o 32º, temos 33 campanhas de FCE, nós somos o 32º a ser entregue, né, construído. Só tem um campus que é mais novo que a gente, que é o Mirim,
que é a Copiara não, mas, meu Deus, é Mombasa, tá? Mombasa é o único que se vocês forem olhar, tá? A quantidade de servidores que nós temos hoje, nós temos mais servidores que a maior parte desses últimos 10 campi criados, né? Hoje nós temos uma CCA completa, nós temos bibliotecária, nós temos pedagogo, nós temos um assistente social, nós temos uma nutricionista, nós temos uma psicóloga, nós temos uma auxiliar enfermagem. A pessoa até, a Ademir, colocou que a gente já pediu outros servidores. Então, nós estamos hoje muito bem servidos, relativamente, né? É bom que a gente está conversando com matemáticos e físicos, né, atuais e ou futuros, né? Relativo aos outros, nós estamos muito bem. Não quer dizer que a gente está parado, né? Então, a gente já fez, né? O professor Ademir, inclusive, também fez essa demanda, e nós já passamos para o projeto de solicitação de mais servidores, né, para completar o nosso quadro. Professor, a gente consegue completar esse quadro rápido? Bem, desculpem. Nós estamos aí, vocês devem saber, né, que tem um projeto para a criação de mais 100 campos, né, dos institutos federais, 6 vão ser no Ceará, e nós devemos estar recebendo vários códigos de vaga. O reitor falou isso, sem esses campos novos, tem em torno, tá, de 200 técnicos, vagas de técnicos administrativos que não são fornecidos, e 200 vagas de professores, que o governo falta nos entregar fora dos campos novos. Eles já foram pedidos, tá certo? E a gente espera que a partir de 2025, né, o governo libere. A gente passou aí uns 4 anos, 6 anos sem receber códigos de vagas novos, né? Então a gente espera que a partir do próximo ano essas vagas sejam liberadas, né? Tem uma promessa para isso, a gente vai ficar cobrando, e certamente algumas delas a gente vai receber, né? E de novo, a solicitação já foi feita, tá? Exatamente para a gente cobrir esses horários que a gente não tem. Independente disso, a ideia dos estagiários, ela é importante, né? Porque, de novo, nós optamos por trabalhar nos 3 turnos, e isso dificulta um pouco, né, essa dinâmica. A gente teria que ter 2 ou 3 servidores no mesmo setor, e isso nem sempre é possível, tá? Mas a ideia é que a gente consiga cobrir isso, né, com novos servidores e com estagiários. Trabalhar durante o dia, né? Olha, isso aqui é uma das coisas, tá, que mais me incomoda, tá, Francisca? Porque, assim, eu acho que só não tem solução para a morte, né? Então, assim, Deus, né? Para a gente aqui na Terra, né, a gente dá solução para tudo, né? Deus chega, na hora que diz para a gente levar, a gente vai, não tem jeito, mas a gente precisa ser um pouco mais flexível, tá? Então, o professor Ademir, não sei se ele ainda está aqui nesse meet, mas assim, a gente fez uma reunião na greve ainda, né, onde a gente discutiu longamente sobre esse assunto, né, e a gente sempre percebe assim, mas a lei tal diz isso, mas a lei não sei o que diz aquilo, mas a lei não sei o que diz que não pode, mas a lei não sei o que diz que tem que ser desse jeito, né. E aí o professor Ademir, só tem um jeito da gente responder essas pessoas, né, lendo a lei, né, porque essas pessoas conhecem a lei, mas não diz pra gente onde é que tá, e a gente, lendo as leis, né, esse trabalho foi feito pelo professor Ademir, a gente descobriu um monte de coisa que o pessoal fala, mas, rapaz, é assim, mas está escrito aonde? Não está escrito em canto nenhum, né? Então, a gente fez um conjunto de perguntas lá para a PROEM, né, inclusive, recentemente, a gente conversou com eles estão respondendo as perguntas, onde a gente não pergunta apenas, a gente propõe soluções, assim, olha, eu quero que os meus alunos que estudam à noite possam fazer o estágio à noite, né? Ponto de interrogação. Sim ou não? Se não, por quê? A gente está perguntando por quê. O professor Ademir recentemente descobriu, né, acho que até numa escola aqui na frente do campus, que, né, ele está dizendo, né, que a ADS, o departamento lá de ensino superior, está apontando essa resposta. Que a gente tem um EJA aqui na frente do campus, no Nilo Campelo. Então, assim, por que a gente não pode fazer lá? A gente precisa mudar o PPC do curso. A gente muda, não tem problema nenhum. Não tenho preguiça de mudar o PPC de curso, não. A assinatura é pelo C, é só digitar a senha. E o professor Ademir aí é uma máquina de trabalhar. Então, se precisar mudar o PPC, a gente muda, tá certo? Mas eu acho que a gente tem que resolver isso sem necessariamente mudar o PPC e volta aquela coisa que eu respondi para o Fernando. Tem muito de sensibilização do professor. Vocês conhecem professores que são muito mais sensíveis nas questões de vocês, nas necessidades. Eu entendo que é um absurdo alguém dizer assim, olha, para você se formar, você tem que deixar o trabalho para fazer estágio. Isso é absurdo, isso não existe. A gente faz um curso de licenciatura noturno para atender o trabalhador.
e diz que para ele se formar, ele tem que deixar de ser trabalhador para se formar, né? Ou, né, a gente tem um aluno que já dá aula, que é coordenador, sei lá, de curso, aí o cara ainda tem que demonstrar a experiência dele em estágio. Assim, para mim isso não faz o menor sentido, tá certo? E eu acho que a gente tem sim, tá certo, como resolver esse problema, dentro da lei, dentro da legalidade. Se é simplesmente mudar o PPC, a gente muda, tá certo? Se precisar fazer alguma adaptação, a gente faz. Mas, de novo, eu acho que a gente precisa ter sensibilidade, né? Se a gente realmente quer fazer, tá? Que os nossos cursos atendam os trabalhadores, né? Para que eles possam realmente trabalhar, estudar à noite, ter um futuro melhor e ter uma profissão diferente, que a gente realmente dê isso de maneira integral. Se precisa, mas o curso tem que mudar para, ao invés de ser 8 semestres, ser 9. Que seja, que façamos isso. Se o problema é esse, vamos fazer. Eu preciso é que as pessoas me apresentem a problemática e a solucionática, né, como diria o Rodrigo Paraguaçu, a gente resolve, tá certo? A gente não tem medo aqui de estar resolvendo esses problemas, não. A gente só precisa... Agora, assim, essa apropriação das regras, né, que o professor Ademir fez recentemente, tá certo? Vai nos ajudar bastante, como você mesmo falou, e assim, agradeço esse seu sentimento de altruísmo, né, não só para, como você disse, não só para mim, né, mas para os colegas que vão vir, né, eu acho que é isso que assim, faz bem, né, assim, eu ouvir isso que você falou, porque mostra que você vai ser um excelente professor, que você vai estar preocupada não só consigo, né, mas com aqueles que vêm após você, ou que vão estar tutelados por você em alguma disciplina. Muito obrigado, Francisco. Diga, doutor Fernando. Professor, só uma duas perguntas. Porque em 2019, eu fui à casa de estudantes lá em Fortaleza, eu não sabia que tinha que ser, o campo tinha que ser cadastrado lá no sistema de Fortaleza. Isso foi resolvido. E segunda pergunta, é que a gente já faz monitoria, faz tutoria, aí tem que fazer estágio, né? Na UFC é diferente, né? Tem como modificar isso aí, não? Pois é, Fernando, é isso, essa é sempre a minha pergunta, entendeu? Rapaz, o que o UFC faz, por que a gente não pode fazer? Nós somos regidos pela mesma legislação, pelo menos pela mesma LDB, não sabia que tinha um LDB para o IFCE e um LDB, né, para as universidades, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir lá, tá? Assim, eu não tenho vergonha nenhuma de aprender, tá? Com ninguém. Pra vocês terem uma ideia, a gente trabalha no Enem, né? Aqui no ensino médio, voltando um pouquinho, e aí a gente estava discutindo essa história assim, rapaz, por que tem tanta evasão e retenção no ensino médio, né? Certo? Assim, professor Ademir, vamos lá na CRED 1, né? Que é do governo do estado, vamos aprender com a CRED 1 como é que eles fazem para resolver esse problema. Aí alguém disse assim, professor, como é que é? O senhor vai na CRED 1, a gente é o IFCE, a gente vai na CRED 1 para aprender. Meu amigo, eu vou em qualquer lugar para aprender. Se a gente precisa na CRED 1, a gente vai. Se precisa para uma escola, do município lá, que é de excelência, eu vou aprender também. Não tenho problema nenhum em aprender experiências exitosas, né? Então, se a universidade faz, a gente precisa também ter isso. Mas, de novo, esse trabalho já começou, tá? Vou dizer para vocês, o professor Ademir na verdade, nós enviamos para o professor Ademir primeiro fez o texto, né? Depois eu modifiquei assim para a gente fazer por perguntas, né? Perguntas direcionadas, né, professor Ademir? Olha, assim, será que eu podia fazer isso? Disse, não, eu quero fazer isso aqui. Pode? Se não pode, por que não pode? Né? A gente já deixa a pessoa assim bem, ela vai ter que responder realmente dizendo assim, o artigo tal, da lei tal, não sei o que, mas lá diz isso. Porque a gente descobriu algumas coisas interessantes, né? Que, por exemplo, sei lá, alguns regramentos nem estão valendo mais, que estão no PPC do curso de vocês, porque foram mudados por outros decretos e tudo mais. Pois é, Fernando, mesma coisa. Eu discuti isso com a Assis e com o Cledinardo e recentemente, né? Assim, nós precisamos, tá certo? Facilitar, tá certo? Olha, beleza, rapaz, eu sou um estudante profissional, um trabalho, eu quero fazer 40 estágios, maravilha. Show de bola, faça 40 estágios, faz estágio na escola pública, privada, de manhã, de tarde, de noite. Mas se eu não tenho condição de fazer, porque eu trabalho, quais são as outras atividades que a gente pode fazer essa compensação? Ou aproveitar esse trabalho? Eu entendo também no PIBID, por exemplo, a gente tem aluno de ensino médio aqui, né? No campus, tá certo? A gente pode, sei lá, fazer, como é que a gente faz para resolver isso? A gente, por exemplo, vocês podem pegar uma turma no sábado,
certo? Pode criar uma turma no sábado do ensino médio e vocês estarem aula no ensino médio aqui. A gente pode, obviamente, tudo organizado, né, efetivamente. A gente pode fazer com a escola que, de novo, do outro lado do campus, que é a Nilo Campelo, né, tá super parceira da gente. A gente precisa encontrar alternativas, né? E se os outros lugares fazem, de novo, a gente vai também encontrar um motivo para fazer. E assim, quando a gente for colocar isso para as mudanças, é uma coisa simples, a gente vai dizer o porquê quer fazer, né? E vai pedir para as pessoas escolherem. Olha, acho que é o colegiado, não sei se eu acho que é o colegiado que escolhe, e nós vamos colocar muito claro para o colegiado, meu amigo, ó, esse é o problema, essa é a solução. Se você quer votar contra, diga por que você está votando contra, né? Então, mas eu acho que a gente vai conseguir encontrar esse caminho aí, tá certo? Brevemente, porque eu acho que nós já temos muitos exemplos, né, de que do jeito que está, não está funcionando de maneira adequada. Eu acho que, não sei se a Riley respondeu, nessa história da metropolitana, não é um cadastro do Instituto, tá certo? Eu até já me disponibilizei, se for o caso, a ir lá. O reitor já disse que vai lá e cadastra também, se ele precisar. Se precisar de um ofício meu, se precisar que eu vá lá no meu carro, eu vou lá na Etufor, Etusa, ou qualquer outra empresa aí Etufor, tá certo? A gente vai lá e resolve. Já deixei isso bem claro para a Hillary também, que eu estou à disposição. Olha, pessoal, desde 2019, quando a gente botou o pé naquele campus, todo ano, sem falha, a gente manda um ofício para o Detran, para ver se ele resolve esse problema da passagem aí na frente do campus, né? Não sei se vocês notaram, acho que há 2 anos eles colocaram aquelas lombadas, uma ali vinda ali do interior, né, e um pouco mais à frente, ali perto do Colinas. Eu tinha pedido para eles botarem uma faixa de pedestre na frente do campus, mas eles não podem, porque realmente eu olhei a legislação, em declives não pode ter lombada em declive, em aclive, né, porque ela é uma descida. E o último ofício que a gente mandou foi um ofício pedindo um fotossensor. Eu até brinquei com a arquiteta lá, a mulher do projeto, ela é arquiteta, né, mas é a responsável pelos projetos, assim, minha querida, bote nem que seja um fotossensor fake, para o pessoal não ter medo, né, para o pessoal não vir rápido, né. Então, todo ano a gente manda ofício, todo santo ano a gente manda ofício. Teve uma mãe uma vez que perguntou, mas meu filho é muito perigoso, eu disse assim, pô, vou lhe mandar aqui a lista de ofícios que eu mandei, tinha umas 30 páginas, tá certo? De todos os ofícios que a gente mandou, né, desde 2019. Então, assim, olha, não tenho preguiça de mandar ofício, tá certo? Ou ir lá. A gente vai, se precisar, se a minha presença lá for importante para isso, se resolver para alguma coisa, eu estarei lá, tá bom? Querida Hillary. Olá, acho que boa tarde ainda tem sol. Professor, eu queria ouvir do senhor sobre as questões assim mais estruturais de inclusão. Por exemplo, no nosso campo tem algumas mães e que às vezes nem sempre consegue deixar o seu filho com algum parente para poder assistir a aula ou algo assim do tipo. E recentemente eu entendo, vou até dizer que eu entendo também a questão o que eu vou falar agora. Peraí, confundi, que foi tudo, gente. Desculpa, estou nervosa. Não, mas assim, ó. Assim, essas questões dessas mães, a gente precisa ter uma estrutura inclusiva para poder recebê-las e assim elas poderem concluir o curso devidamente. Por exemplo, no nosso banheiro, nós não temos fraldários, nós não temos também a questão de uma brinquedoteca, essa era a palavra, porque recentemente foi inaugurado na Unilab uma brinquedoteca. O que impede de não existir uma brinquedoteca? Uma salinha que possa ter uma concentração enquanto as mães estão assistindo aula ou algo assim do tipo, resolvendo alguma situação. Então, eu queria saber quais são as propostas do senhor voltadas a esse conceito estrutural de inclusão para nossas mães, né? Que tem aí várias mãezinhas no nosso campus. Chegou mais um aí que quer permanecer no curso, finalizar devidamente. E eu queria também dar mais um adendozinho. A questão do banheiro que foi adaptado, né, para banho. A gente já escutou tantas reclamações e insatisfações diante disso, no sentido de, por exemplo, alguém está lá tomando banho e do nada o pessoal entra de uma vez, não tem nenhum tipo de letreiro, aviso que aquilo lá é um banheiro de tomar banho, não é um banheiro, sabe? E também, por exemplo, lá não tem nenhum lugar de guardar alguma coisa, apoiar
ou um banquinho para colocar lá, sei lá, a mochila, ou algo assim do tipo. E também no banheiro das meninas, não sei como é que tá dos meninos, mas tem porta que está quebrada. Então, eu gostaria de um retorno do senhor diante desses nuances, que pode ter ideia de que sejam triviais, mas a gente entende que para o funcionamento do campus corretamente, né, é importante que esteja funcionando e possa, assim, ajudar durante todo o percurso da formação lá dos alunos. E é isso. Muitas novidades, algumas aqui antigas, mas algumas novidades. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, tá, Hilary? Em 2022, né, acho que nós ainda está um pouquinho na pandemia, acho que foi 22. A gente adaptou ali a enfermagem, né, para fazer meu Deus, deixa eu ver aqui. O termo é ordenha mesmo, né? A gente tinha uma aluna que era mãe, tinha um garoto pequeno e uma servidora, né, que também teve bebê. E quando elas voltaram, a gente adaptou ali a enfermaria, a gente criou um espaço, tinha uma geladeira, eu acho que era até do professor Painha a geladeira, tinha comprado para o laboratório de biologia, disse, não, bota a geladeira lá, né? A gente conseguiu adaptar um local para elas, para resolver esse problema, né? E elas conseguiram, né, com essa geladeira, né, tirar o leite, deixar o leite na geladeira, e depois fazer isso durante o dia, durante o período que elas estavam aqui, e levar. Então, assim, a necessidade surgiu e a gente fez a adaptação, né? Você está falando que tem uma outra necessidade. A gente recebeu alunos, né, com necessidades portadores de deficiência no início de 2022 também, né? A gente correu atrás de conseguir cuidadores, isso, pai, depois a gente devolveu sua geladeira, mas ela foi muito bem utilizada. A gente contratou cuidadores, a gente contratou intérprete de Libras, tá certo? A gente precisa conversar sobre isso, né? Mas eu posso contratar um cuidador para crianças, né, de alunos que são mães? Eu não saberia responder essa pergunta para você nesse momento, mas assim, a gente tem um pró-reitor de gestão de pessoas que, por exemplo, a gente resolveu o problema do cuidador em uma semana, né? Em uma semana a gente revirou lá, saiu atrás correndo, desesperado, arrancando os cabelos, e a gente conseguiu, né, com o procurador, uma justificativa para fazer isso. Local para isso, a gente sempre consegue um, tá certo? Eu brinco muito com o professor Vauli, né, que é assim, né, a gente diz assim, mas eu não tenho espaço para o NEABI, mas eu não tenho espaço para o NAP, tem uma sala de AE, né, que é uma sala de atendimento especial, né, para as pessoas que foram, para as pessoas que com necessidades especiais, né, é um NAPNE, assim, avançado, né, com mais recursos, que inclusive poderia servir de brinquedoteca, tá? Porque no AEE tem tipo uma brinquedoteca, né? A gente podia até aliar esses dois pensamentos. Mas eu estava falando assim, que o professor Vauli, uma vez a gente conversando, porque a gente vai ter o encontro dos NAPNs, aí diz assim, professor, vamos fazer a sala de AEE, né? Mas o pessoal não tem espaço. Aí eu brinquei assim, professor, se o senhor chegar hoje num campus, qualquer um, e oferecer 50 computadores, no instante vai aparecer, tá certo? O diretor vai dizer que tem sala para abrir um laboratório de informática, se você oferecer 50 computadores para ele. Mas se você disser que tem uma sala de AE, ele vai dizer que não tem sala. Então, tudo é vontade de ter. Pode ser a certeza que a gente tem vontade de fazer. A gente arranja um lugar. A gente vê qual está sendo menos utilizado, tá certo? E a gente, por exemplo, não sei se vocês conhecem, né, não sei se vocês conhecem o laboratório de redação, né? O laboratório de redação nem acessibilidade tem, mas é o que a gente tem para hoje, né? Para fazer. Então, assim, eu queria que a gente podia levar isso daqui, tá? Essa história do fraudário, a adaptação do fraudário, a brinquedoteca, a gente vê um espaço. A questão, porque assim, a gente vai precisar, não adianta só ter o espaço, tá, Rida? A gente precisaria ter uma pessoa responsável para ficar com essas crianças, tá bom? Então, assim, é importante que a gente veja direitinho todas as situações, mas, assim, eu firmo um compromisso com você, que não vou fazer a versão final das minhas propostas, tá certo? E eu me comprometo a colocar isso lá, tá? Para a gente buscar espaço para isso e a gente ver como, né, a gente pode providenciar um terceirizado, né? E, durante o período, faça isso. Vai ser um contrato tipo um contrato que a gente tem com os terceirizados hoje, os tios e os cuidadores, né? Por exemplo, a gente tem um aluno que é autista, né? Então nós temos um cuidador específico para esse
Se o, se o, se o, se o, a mãe não vier mais, aí a gente dispensa a pessoa, mas assim, o contrato permite isso. Eu só preciso, né, junto com o Marcelo, encontrar a solução adequada, tá? Para poder, a solução adequada para poder ver como é que a gente pode fazer isso. E aí a gente levanta a demanda, você vai dizer assim para mim, olha, a gente tem 2 mães, 3 mães, né, para fazer esse atendimento. Quanto ao fraudário, eu acho que é algo que a gente consegue adaptar fácil, tá? A gente faz uma licitação aí, eventualmente, se for necessário uma licitação emergencial, é um item simples de encontrar, né? Vou deixar anotado aqui para a gente conversar com a pessoa da infraestrutura. O banheiro adaptado que você fala é um banheiro para a gente ter, bem, banheiro adaptado, né? É uma coisa, pessoal, que eu assim, queria deixar muito claro para vocês, tá? Assim, até eu brinco, usa aquele exemplo que a gente fez daquela questão da alimentação, né, Hilary? Que você me mandou uma mensagem às 7h pouco da manhã, e a gente, ao meio-dia do mesmo dia, a gente resolveu um problema, né? Então, assim, toda vez que você estiver numa situação como essa, tá? Conversa com a gente que a gente resolve. Por exemplo, a gente tem olha, eu tenho uma serra circular, uma tupia, uma serra tico-tico, e uma lixadeira de madeira que eu acho que eu tenho 2 deles que eu nunca usei na minha vida, eles estão lá no campus. Todos esses letreiros que vocês vêem, essas coisas aí, alguns armários de madeira que o pessoal fez, tudo foi feito com esses equipamentos, né, que são meus, né, inclusive. Estão lá, né, servindo, né, enquanto a gente eventualmente não compra. Então, assim, coisas como essa a gente consegue fazer uma adaptação rápida até que a gente compre, eventualmente, efetivamente. Tá certo? Então, dá para a gente fazer. Então, assim, toda vez que vocês tiverem um problema desse tipo, como foi na época o problema dos banheiros, né, do chuveiro, não sei o quê, vem falar comigo que a gente resolve, né? Assim, vocês têm uma pessoa espetacular aí que é o professor, como tinha a professora Meire, tem o professor Ademir, então ele está normalmente à noite aí com vocês, leve essas demandas para ele, tá? E aí eu e o professor Ademir conversamos toda semana, literalmente toda semana a gente conversa. E aí a gente tem também o rapaz da infraestrutura. Se não chega para a gente, fica difícil a gente saber, né? Então, assim, obviamente que a gente vai sempre analisar as demandas de vocês, tá certo? Mas eu entendo que a do fraudário é necessário mesmo, né? Tem um esbarro, assim, eu não entendo ainda o projeto desse banheiro, né? Que não tem um esbarro, né? Porque, assim, outro problema desse banheiro é que você abre, você já vê o espelho, né? Não devia ser desse jeito, devia ter um esbarro ali, mas ali vai precisar de uma reforma, porque não tem uma adaptação, já pensei ali numa adaptação, mas conversei com o pessoal, vai ter que quebrar ali um dos banheiros, né, a gente vai ter que ver como resolver isso no futuro, tá? E, por exemplo, a gente tem hoje armários, né, não sei se é o melhor lugar para a gente colocar um armário de ferro ali, né, mas a gente eventualmente poderia tentar adaptar alguma coisa para isso, né, com a pessoa que vai ali tomar banho, ou sei lá, a gente pode ver isso, um banco, não sei, aí a gente teria que pensar qual seria a adaptação mais adequada, tá certo, para isso. E fazer sei lá, uma plaquinha de comunicação, né, isso aqui é um banheiro para tomar banho, né, a gente faz, isso é coisa que a gente faz em 2 horas, né, mas assim, eu acho que mais importante que isso talvez seja realmente conversar com as pessoas, né, a gente já deixou eles lá em cima, né, exatamente para ser um pouco mais reservado, né, para evitar assim, uma maior movimentação, né, de pessoas. Mas aí a gente pode fazer tranquilamente essas placas de comunicação, tá, e eventualmente pensar em algumas adaptações. É importante que a gente pense, assim, eu não gosto de dar, a solução vai ser essa aqui, né, porque a gente precisa pensar bem na solução. Às vezes a gente, é uma maravilha isso daqui, não, mas não pode, porque aqui é um lugar liso, se você deixar aqui uma coisa de ferro, a pessoa pode cair. Eu tenho que consultar também as pessoas que conhecem as normas, né, para que elas digam, né, se aquilo, é isso que a gente está pensando em fazer, é adequado, né, é possível, né, e a gente pode fazer sem ter problema nenhum depois, tá bom? Mas, assim, eu estou à disposição para a gente debater esses assuntos assim que for. Deixa eu ver, letreiro do banho, pois é, assim, a gente pode, essa cor de guarda que você fala é como se fosse um armário, né? Então, e um banquinho, né? Pois é. Um banquinho, né? Tipo, colocar aquele banco sem um encosto, né? Entendi. Só para apoiar. De novo, não é uma coisa muito complexa, a gente pode talvez até conseguir isso, né? Tá anotado aqui, Hilary, a gente vai, assim, eu acho, talvez a melhor mensagem que eu posso dar aqui para vocês, em relação a essas coisas pequenas, né? Estamos falando aqui coisa pequena, né? A gente tá sempre dialogando,
tá certo? E a gente está, professor, tá faltando isso aqui, né? Opa, beleza, vamos tentar resolver. Por exemplo, teve um dia, eu não sei se vai resolver, mas, por exemplo, um dos registros lá do chuveiro das meninas estava quebrado, né? Aí, a pessoa tá ruim, mas o que foi que não, o registro está quebrado. Se você não disse para mim que o registro está quebrado, eu não vou saber nunca, né? Eu não fico andando no banho das meninas para ver se o registro está quebrado, né? Então, a gente precisa ter essa comunicação mais efetiva, né? Exatamente para a gente resolver isso de maneira mais efetiva também, né? E mais rapidamente. Você passa uma semana, um mês, né? Com um banheiro, sei lá, com uma chave de chuveiro quebrada, entendeu? E a gente podia resolver ali, vai ali na LAN ali, resolve, compra e resolve, entendeu? Já resolvi tanto problema desse jeito aí, quando tá urgente, porque às vezes também é difícil para a gente pedir alguns tipos de coisas menores, né? Às vezes a gente consegue comprar uma geladeira, mas não consegue comprar um registro de uma torneira, tá certo? Mas eu acho que isso são coisas que a gente tem que estar conversando, né, para que as coisas realmente funcionem. É tipo o computador da sala do Grêmio e do CA, né? Mas eu sou, a sala tá ok, tá faltando computadores, beleza, aí fui lá conversar com o cara da TI, eu disse, não, tá tudo certo, beleza, aí eu passo no corredor, o pessoal, o computador não tá lá não, tá não, papai, foi o que aconteceu? Eu disse, professor, que o computador deu problema, a gente teve que mudar HD, mas já tá indo para lá, eu disse, beleza, entendeu? Então, se a gente vai conversando, se a gente não deixa, né, essas coisas acumularem, a gente trata isso com tranquilidade, né? Assim, eu realmente tenho uma falha com vocês de não estar podendo estar todas as noites aí, né? Poucas noites eu estou. Assim, tô fazendo essa tabelinha com o professor Ademir, né? Eu já falei isso para vocês, a maior parte do meu trabalho é um trabalho administrativo que funciona durante o dia, né? Porque eu tenho que me comunicar com a reitoria, os processos, com outras pessoas da área administrativa. Eu estou tentando me programar para ir pelo menos uma vez à noite, mas independente disso, tá? Eu estou sempre disponível no WhatsApp, vocês têm a Hillary tem meu telefone, então ela manda mensagem, eu atendo, a gente vai se comunicando aí, tá? Sempre que possível. E assim, a gente às vezes marca reunião, né? Nós já marcamos algumas esse ano, inclusive. Tinha gente que participava, tinha gente que nem vinha, né? Então, ok também, né? Não adianta marcar reunião para não ter o que discutir, né? É importante mas é importante que sempre que a gente tenha, que a gente solicite, e aí eu estou aqui sempre disponível para a gente conversar, tá certo? E debater esses assuntos aí mais miúdos, tá bom? E os maiores também, né? Os maiores demoram um pouquinho mais, mas esses miúdos aí a gente resolve com uma certa celeridade. Diga lá, doutor Fernando. Mas antes de você, Fernando, Hillary, não sei se fala, eu acho, bem, do que eu anotei, eu acho que eu lhe respondi tudo, ok? Sim, sim. Aí eu acho que seria interessante a gente ouvir o Menas agora, tá? O aluno Menas, ele levantou a mão. Acho importante a gente ouvir daqui agora e a gente dá processo, encaminha, né? Deixa, o Fernando levantou primeiro, diga lá, Fernando, aí a gente passa para o Menas. Pois é, para finalizar aqui, Hillary, viu? Depois fala comigo no WhatsApp sobre os armários. Tá bom? Professor, é o seguinte, a biometria ali que fizeram aquele início lá, biometria, carteirinha, né? E segundo, professor, que eu já fui uma vez lá em cima no banheiro, uma crítica, certo? E o rapaz lá que eu conheço da física tava usando como se fosse a casa dele, com celular, entendeu? Então a turma achava ruim quando a gente entra lá. E eu raramente uso de cima, eu só uso de baixo. Eu nem sabia que ali era só para banho, né? Embora eu tenha visto os banheiros. Mas eu percebi que o café era como se fosse a casa dele, sabe? Toda à vontade, entendeu? Ninguém entra. Extensão da casa dele. Então tem que ver essa questão, é só esse lado aí de, tem que dedicar para os alunos lá, e quem vê que os alunos também estão se aproveitando lá. Estão usando de... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não, Fernando, assim, olha, eu acho que lá tem 2 chuveiros e um banheiro normal, todos eles têm que ser utilizados, né, não tem problema nenhum. Eu entendo, obviamente, só uma questão relacionada com eventualmente a pessoa não sair dali, né, esquecendo que tem que colocar a roupa e tudo mais, a porta está aberta e causar algum constrangimento maior, tá? Então, assim, acho que não deve haver restrição, né, tanto que é por isso que, inclusive, nós não fizemos senão a gente teria feito os 3, né, para serem chuveiros, tá certo? E não foram, a gente não fez os 3, a gente fez só 2, tá? Mas, de novo, isso é uma questão pontual, né, que a gente resolve aqui no dia a dia, né, não se preocupe que a gente vai conversar com o pessoal e ver isso, né.
principalmente no tocante à limpeza. Eu lembro que também eu cheguei um dia lá, estava tudo molhado lá, e eu até conversei com o pessoal da limpeza, que eles tinham que estar, como é que se diz, tendo uma atenção maior nos banheiros de cima, justamente porque são banheiros que vocês usam, que vocês precisam. Então, assim, a gente fez essa adaptação, né, porque a gente entendeu que ela era necessária, né, entendendo a realidade de vocês, né, que às vezes vêm do trabalho, porque querem ali, puxa vida, tomar um banho, passar um dia lá, sei lá, num lugar quente, né, ali suado e tal. E eu entendo que isso também traz um bem-estar, né, para vocês, até para vocês assistirem a aula um pouco mais tranquilos, né. Os armários, pessoal, a gente comprou 180 armários, o maior medo que eu tive quando fui comprar esse armário foi assim, puxa vida, não vai dar para todo mundo, mas sobrou armário. Tá? Então, assim, hoje, quem quiser ter armário, está lá disponível, é só ter um registro para fazer. Se eventualmente houve algum problema de comunicação, peço desculpa, a gente, em relação a como foi o link e tudo mais, a gente tentou fazer isso junto com os centros acadêmicos, um respondeu, o outro não, mas assim, a gente precisa, isso, como o Fernando falou, é uma questão oficial, né, então a gente vai, essa comunicação com os centros acadêmicos é importante, porque ajuda, né, mas assim, também é uma questão oficial, né, do campus, né, então a gente vai reforçar aí junto às coordenações, tá, para que isso aconteça da maneira devida, tá bom? Inclusive, o gerenciamento é mais simples, né, porque você vai ali, por exemplo, sei lá, Maracanaú, né? Maracanaú tem uma chave, né? Porque o nosso caso tem um cadeado, né? Eu tenho que confessar a vocês que quem especificou de Maracanaú fui eu também, certo? Na época eu achava que ter aquela chave ali era a coisa mais maravilhosa do mundo, e aquilo ali é um caos, porque o aluno perde, às vezes o mesmo segredo serve para 2 armários, e tem muito armário hoje que você nem tem mais chave, nem sabe mais onde é que está a chave, qual é o código, quem era a pessoa, e o armário fica lá fechado, né? Do jeito que está ali é muito tranquilo, né? Porque você não precisa de chave, qualquer coisa, se o aluno sumir, a gente corta o cadeado e leva para outro aluno, é muito mais tranquilo de gerenciar, tá certo? Então, eu só preferia que a gente tivesse um armário um pouquinho mais robusto, mas foi o que deu para comprar inicialmente, depois a gente procura melhorar e aumentar esse quantitativo, e eventualmente dividir isso em outros lugares, né? Por exemplo, acho que o professor da Química, da Biologia, pediram para ter armários ali na entrada das salas dele, né? Até para os alunos deixarem o material, para não entrar com o material dentro da sala. O acesso. Eu já falei um pouquinho antes, tá? O Fernando, é porque o que acontece? O acesso ali, ele vai ser por biometria, tá? Mas assim, eu só posso botar ele para funcionar quando eu tiver os recepcionistas, tá certo? Porque imagina, porque assim, hoje a única pessoa que está ali olhando na entrada é o segurança não está ali para fazer esse trabalho, ele está ali para vigiar a parte estrutural, né? A parte física. Então, quando a gente contratar os recepcionistas, né? Eu espero que a contratação dos recepcionistas aconteça esse ano. Então, assim que os recepcionistas estiverem contratados, a gente vai colocar para funcionar lá a biometria, tá bom? Não vai ser com cartão, não, vai ser com digital mesmo. E senha, tá bom? Doutor Menas, diga lá, meu querido. Tá desligado o som, tá? Menas? Alô? Ele colocou no chat, tá? Desculpa, deixa eu olhar aqui, porque eu não estava vendo. Mas qual é? Eu não estou vendo aqui, não. Sobre a questão... Eu acho que ele está completando ainda. Vamos esperar um pouco. Pronto, restaurante acadêmico. Então, restaurante acadêmico, tá? Hoje, a gente tem um contrato que a gente, da região metropolitana, nós temos o almoço e o lanche mais barato aqui da região metropolitana. Acho que o almoço é mais ou menos R$10, tá? Que a gente paga para a pessoa que ganhou o edital, né? Qual é a nossa ideia quando o restaurante estiver funcionando? Tá? A gente tem um jantar para vocês, uma pré-janta, alguma coisa assim. O professor vai funcionar durante a noite inteira? Eu não posso dizer que sim, que não. Provavelmente não, mas o ideal é que vocês tenham uma venda de produtos durante a noite inteira, até o horário de funcionamento de vocês, como vocês têm hoje, mas na estrutura melhor, tá? E a ideia é que a gente ofereça algum tipo de alimentação, né, para vocês, tá certo? Que seja subsidiada em níveis diferentes, né? Então, assim, poxa, professor, para mim tá tranquilo, eu posso pagar o valor, sei lá, vamos dizer, R$5, tá? Paga R$5. Não, professor, só posso pagar para pagar 12. A ideia é que a gente crie um escalonamento, né?
Lá em Maracanaú, por exemplo, nos outros campi, tá? Vou falar Maracanaú, né? Assim, os outros campi funcionam normalmente assim, você tem um subsídio que é dado a todos, tá? E quem realmente tem maior necessidade ganha o auxílio, tá certo? É uma forma de acontecer, como na universidade. Na universidade também é assim, é um subsídio igual para todo mundo, né? A UFC tem dinheiro demais, a gente tem dinheiro de menos, né? Então, assim, professor, se a gente receber muita grana, a gente vai distribuir da melhor maneira possível, né? Como a gente não, eu sei que a gente nunca tem, né? A gente nunca teve, muito provavelmente não vai ter tão cedo. A ideia é que a gente faça um escalonamento, entendeu? Assim como vocês fazem lá no serviço social, né? Um cadastro, vocês botam lá, sei lá, a situação de vocês, né? Botam lá, minha renda familiar, minha renda familiar é um salário mínimo per capita, a minha é meio salário mínimo, a minha... E a gente vai criar uma gradação de maneira que a gente possa fazer subsídios diferenciados de acordo com a necessidade de cada um, tá bom? Até, eventualmente, dizer que, olha, esse aqui vai ser 100%, né? A outra coisa que a gente precisa fazer, menos, é uma adaptação do cardápio, né? Para a gente não fazer um cardápio, assim, que seja proibitivo, né, da gente pagar, tá certo? Então, a gente tem que ter um cardápio mais simples, tá bom? Para poder, que obviamente seja nutritivo, não vai ser, né, ser pão com ovo, né? Não estou dizendo isso, assim, a gente vai fazer um cardápio mais adequado, tá certo? Mas, assim, que ele seja adequado, mas também não seja muito caro, tá certo? Para que a gente possa, tá certo? Oferecer subsídio para você, para o maior número de pessoas. Eu falo isso com vocês com muita tranquilidade, muita responsabilidade, porque, assim, uma coisa é o que está escrito no papel, tá certo? Mas a gente tem que dar... Meu amigo, no papel, menos Hillary, colegas, cabe tudo, tá certo? Agora, a vida real não é assim. Na vida real, a gente tem muitas necessidades e pouco recurso. Então, o que o gestor tem que fazer é ele fazer o quê? Chegar lá e tentar gerenciar isso da melhor forma. Quando a gente for começar a colocar recursos para subsidiar a alimentação, a gente vai diminuir o valor dos auxílios e o número de auxílios, tá certo? Então, a gente vai ter menos auxílio transporte, a gente vai ter menos, sei lá, auxílio óculos, tá certo? Então, nós vamos ter que fazer uma conta de chegada, tá certo? Onde a gente consegue chegar com os recursos que a gente tem, sem tirar aquilo que é essencial, tá bom? Então, por exemplo, eu entendo que o auxílio óculos é um auxílio que a gente sempre tem que ter, né? Porque como é que um aluno vai assistir aula se ele não enxerga, né? Acho que precisa ter. Normalmente, a gente consegue, não são demandas muito grandes, tá certo? Mas, assim, a gente atende. Mas, assim, não vai dar para a gente ter um auxílio, esse quantitativo de auxílios é alimentação. A gente vai ter que realmente fazer essa adequação, né? Essa equalização, né? De onde é que a gente vai tirar para colocar na alimentação. E a gente vai conversar com vocês. Oi, Menas. Sim, a minha dúvida sobre referente a isso, certo? Sobre a questão do restaurante acadêmico e também sobre essa questão dos auxílios. A minha dúvida é a seguinte: esses auxílios que o senhor apresentou tanto para a gente no auditório, né, que são 4 ou 5, se não me engano, os auxílios, né? Serão por ano ou serão por, tipo assim, por cada seleção e quando que tiver dinheiro? Entendeu? Você está conseguindo me ouvir bem? Entendi. Olha, normalmente a gente faz um edital por ano, tá? Nós fazemos um edital por ano. Normalmente no primeiro semestre, tá? Nós fizemos esse no segundo semestre por conta da greve, tá bom? Então, ele funciona ele vai no primeiro semestre, tá certo? E funciona. Então, assim, professor, então os alunos que entram no meio do ano não participam do edital do ano que eles entram? Realmente não. Mas isso também tem a ver, tá certo, com, como é que eu vou dizer para vocês? Eu preciso me planejar para gastar o orçamento durante o ano inteiro, né? Se eu for ficar acumulando recursos sem o planejamento, né, de dispensação no ano inteiro, alguém vai dizer assim, você não está precisando, né? Então, normalmente a gente faz ele no início do ano, e a cada ano a gente faz no início do ano para quem está regularmente matriculado, tá? Então, professor, a gente pode fazer algum dia um emergencial? Pode. Professor, apareceu dinheiro aí, apareceu R$1 milhão aí em auxílio, vamos fazer outro? Bora. Se a gente já tiver atendido todo mundo do primeiro edital, tivesse sobrando recurso, a gente faz um outro edital, tá certo? Mas eu não posso fazer um edital, tá certo? Quando existe um edital vigente com gente ainda na lista, você entende? É também um direito da pessoa que participou daquele edital no início do ano. E de novo, para o planejamento, isso é muito melhor. Então, assim, esse edital que teve agora no segundo semestre, né, por conta da greve, mas já no próximo semestre a gente vai ter edital novamente, tá certo, Menos? Para atender o pessoal, né, de acordo com as nossas demandas.
Aí no próximo ano já segue o calendário normal, né? Esse junto com esses auxílios, tudo direitinho, né? Eu não sei, a gente não precisa seguir o calendário, né? 2025.1 vai começar em março, né? Mas assim, a gente só recebe dinheiro mesmo a partir de março, tá? O governo só manda dinheiro para a gente em março. Então, quando a gente recebeu a LOA, né? A PELOA virar LOA, virar lei de verdade, quando a gente receber o nosso recurso, a gente vai. Tem uma coisa assim, né? Empenho é aquela promessa de dinheiro, né? Assim, tem a promessa de dinheiro. Vamos ver quando o dinheiro chegar mesmo, aí a gente já faz esse edital e faz isso. Então, ele vai acontecer no próximo ano, sim, no primeiro semestre, como normalmente acontece. Ok? Obrigado, meu professor. Tenha uma Por ótima nada, tarde, viu? para você também. Uma ótima semana. Ok, pessoal, mais alguma pergunta? Estamos encaminhando para o final aqui, que eu queria manter aí a nossa... Opa, pelo curso de letras. Ah, rapaz, a gente está planejando aí, nós estamos planejando o curso de letras aí para a próxima gestão. Se Deus quiser, vai dar certo. Nós estamos no estudo de potencialidade. Opa, Menas, diga. Ele, professor, lembrei agora. Sobre a questão, vai ser ofertado novos, como é o nome? Novos cursos? Cursos de licenciatura em Química e Biologia? Vamos lá. A gente está agora no nosso estudo de potencialidade, tá? A gente era para ter feito ele... A gente fez em 2020, 2018, a gente teve renovado em 2023, a gente não fez, a gente está fazendo agora em 2024, tá? Ele está sendo atualizado, inclusive o presidente da comissão, acho que está aqui, o professor Aquiles, tá bom? E a gente está tendo uma movimentação. A ideia nossa, tá? Desde a gestão passada, né? Era a gente tentar criar aqui um centro de licenciaturas, né? Porque, assim, nosso campus ele não foi criado com tema, né? Mas, assim, como a gente tem 2 licenciaturas fortes, a gente quer trazer mais licenciaturas para cá, né? E assim, todo mundo aí tá no páreo aí, né? Então, assim, tem um pessoal da Letras aí que tá correndo bastante, tá certo? Então, de química a gente não pode ter, tá certo, menos porque tem química aqui em Maracanaú. Então, existe uma regra no Instituto Federal que a gente não cria um curso, se tiver um curso muito próximo, né? Aqui do campus, né? Por exemplo, então, se eu abro química, qual o sentido de abrir química aqui em Maranguá para você ter Maracanaú? É muito melhor para o cara ir para lá, para Maracanaú fazer, né? A gente, como é que se diz, tem essa mesma, a gente tem o mesmo público, tá bom? Biologia a gente pode abrir, letras a gente pode abrir, geografia, história, né? O estudo de potencialidade que vai dizer, obviamente, né, a articulação das pessoas aí, e assim, outra coisa muito importante é a gente atender a demanda do município e dos municípios, né? Então, por exemplo, física e matemática, todo município quer, né? Todo município quer, não se preocupa, não tem falta de vaga para física e matemática, né? A gente tem que ver quais são as que eles precisam mais, tá certo? Ah, precisa mais de letras, então vamos abrir letras. Ah, precisa mais de, sei lá, de biologia, vamos abrir biologia. Vamos ver o que é que eles... a gente vai também consultar a prefeitura de Maranguape, né? Assim que passou as eleições deles, eu não estava conseguindo falar com ninguém lá, né, nesse período eleitoral e municipal, e assim que terminar essa eleição aqui também, a gente, independente de qualquer coisa, a gente vai conversar, né, com eles exatamente para que eles passem os números, né, de necessidades aqui do município de Maranguape, relacionados exatamente com a Ademir, a tua câmera está ligada, tá? Relacionados com aquilo que eles realmente precisam mais, tá certo? E aí eles vão dizer para a gente, porque também não adianta eu abrir aqui uma licenciatura que não dialoga com o município. Por exemplo, quando a gente vai discutir, a gente precisa entender algumas coisas também, menos. Por exemplo, quando a gente vai pensar num curso, né, eu preciso saber assim, de onde vêm os alunos do curso? Por exemplo, eu preciso analisar as escolas de ensino médio daqui. Por exemplo, nós temos uma escola profissional aqui em Maranguape, que é o Salaberga também. Então, a gente tem informática, né? A gente talvez abra aí uma área de alimentos, né? Que está aí, o pessoal pelo menos já fez o PPC, o pessoal de alimentos já fez um PPC, então você está na frente. Vamos ver que outro curso técnico a gente eventualmente vai abrir. Então, assim, ele verticaliza para onde, né? Tá certo? Ele verticaliza para onde? Então, a gente precisa ver isso. A gente tem que ver os cursos do Salaberga. Ah, o Salaberga tem meio ambiente, o Salaberga tem, não sei se, eu não lembro se é informática, enfermagem, não lembro quais são os outros cursos lá, mas eu sei que tem meio ambiente lá. Então, ele vai verticalizar para onde? Entendeu? Então, a gente precisa também pensar isso, né? Que o Estado não tem verticalização, mas a gente pode verticalizar os alunos do Estado,
tá? Então, são várias as variáveis para a gente criar esse curso. O importante é que, nesse momento, a gente está preocupado, né, em fazer esse levantamento de informações e fazer essa apresentação em breve, tá certo? Sobre o novo estudo de potencialidade do campus Maranguape, tá certo? E eu espero realmente que a gente abra mais algumas licenciaturas. Obrigado, viu, professor? Ótima Por tarde. nada. Professor, dá uma olhadinha no chat. Oi, Francisca, eu espero que sim também, de novo. Eu estou tentando me organizar para ter um dia à noite, tá, com vocês, tá certo? Agora sim, eu queria deixar com vocês sempre a seguinte mensagem, tá? Toda vez que vocês precisarem, tá, dialogar com a gestão, tá, basta agendar comigo que eu tô à disposição, que eu resolvo. Como eu falei para vocês, assim, o campus Maranguape, ou qualquer campus do IFCE, tá, ele não deve ser limitado, tá, ao alcance do seu diretor, tá certo? O professor Ademir é uma pessoa que está aí, é o diretor de ensino, a pessoa que eu confio absolutamente. Falem com o professor Ademir, tá certo? Isso é uma boa, Fernando, já falaram isso para mim também, de fazer, tá? A gente vai discutir isso, né? Talvez não uma caixinha física, mas uma caixinha digital, né, no Swap. Né? Mas, assim, voltando à pergunta, Francisca, assim, tenham no professor Ademir, nos coordenadores de vocês, esse contato, tá certo? Meu telefone, vou até deixar meu telefone, deixar meu contato telefone aqui, caso vocês precisem conversar comigo, tá bom? Mas o que eu sempre peço, né, a primeira pergunta, quando alguém fala alguma coisa comigo, meu primeiro trabalho é sempre acolher aquilo que está sendo dito, que é importante, sempre ser acolhido, tá? Mas a segunda é assim, você já conversou com a pessoa adequada? Por exemplo, chegou uma aluna para mim, na hora do almoço, eu estava almoçando lá no gabinete, bem rápido, aí chegou um aluno, tinha acabado de sair de uma prova, estava chorando, mas assim, professor, porque eu tenho uma questão do professor que ele fez errado, não sei o quê, e eu escutei aquilo ali 5 minutos, e quando ela terminou, eu disse assim, você já falou com o professor? Ainda não, mas assim, ó, a primeira coisa que você tem que falar é com o professor, né? É com ele a primeira linha de trabalho. Aí depois do professor você tem o coordenador, você tem o diretor de ensino, né? A gente precisa manter essa questão hierárquica, tá certo? Todas essas coisas até que Hillary falou para mim, que Fernando também, né? Não se acante de conversar também com o professor Ademir, tá certo? Ou com outras pessoas. De novo, eu vou tentar fazer vou tentar me organizar para isso, né? Nem sempre é fácil, porque, por exemplo, tem um dia que eu me organizo para vir aqui à noite, aí a reitoria me chama para uma reunião, então, eu acabo tendo que ir para lá, para voltar para cá é difícil, porque normalmente as reuniões já começam de manhã e não tem hora para acabar, né? Mas eu vou tentar me organizar sim, um compromisso de ter um dia aí, sei lá, eu acho que eu tenho que ver qual é o dia que dá, porque minha esposa e minha filha fazem balé um dia à noite, 3 dias à noite, eu tenho que me organizar qual é o dia. Não vou conseguir estar todos os dias, não vou prometer isso para vocês, porque realmente não vai dar, tá? De novo, meu trabalho essencialmente é durante o período do dia, né, porque ele é essencialmente administrativo, de estar atrás de recursos, de estar conversando com o pessoal sobre licitação, de estar visitando as obras que acontecem durante o dia. Só para vocês terem uma ideia, né, assim, a gente já pediu 3 mudanças aí nesse restaurante acadêmico, né, o piso, pra vocês terem ideia, o piso desse restaurante era um piso liso, polido, né, a gente visitando lá, olhando as informações, pedi para a nossa nutricionista ir lá, e disse, pessoal, o piso não pode ser polido, tem que ser um piso fosco, porque todo mundo vai escorregar. Aí a gente teve que sair conversar com todo mundo, conversar com o pessoal da PROAP, conversar com o engenheiro da obra, com o dono da obra, e eles disseram, olha, vai ter que mudar, mas vai atrasar, mas não importa, eu prefiro que a obra atrase do que a obra tenha um piso que todo mundo vai sair caindo aí no chão, né? Então, assim, esse dia a dia, né, que funciona durante o dia, ele realmente consome bastante a direção geral. Mas vou tentar estar disponível um dia à noite para a gente estar conversando aí, tá? Fazer uma escala, né? Eu espero ser um dia que eu acerte que tem uma quantitativa de vocês lá, mas sempre entendam, né? Uma gestão, ela não é feita só do diretor, né? Você tem um diretor de ensino, vocês têm os coordenadores de vocês, tá? Procurem, né, todos, e a gente junto faz uma gestão muito melhor, né? Eu até brinco, Francisco, uma vez disse assim, professor, está acontecendo isso aqui no campus, você está sabendo? Eu disse, não. Mas como é que acontece uma coisa no campus e o senhor não sabe? Eu disse, ainda bem, né, que coisas acontecem no campus, boas, obviamente, né, que eu não sei, significa que as coisas estão funcionando como tem que funcionar, né? Quer dizer, quando um professor
como o Fabiano e o Emanuel faziam aquele momento cultural na quinta-feira, né? Acho que uma vez por mês, eu não preciso da autorização do diretor para fazer aqui, da minha anuência, do meu conhecimento, né? Essa movimentação que é feita na instituição, ela é importante, tá certo? E que fique realmente as coisas que cabem à direção, né? Que é tem que pensar nos cursos novos, pensar na questão de infraestrutura, né? Pensar juntamente com a direção de ensino soluções para os problemas de estágio que vocês têm, tá certo? Que são importantes da gente resolver, tá? Então, assim, estágio hoje é, né, em termos de ensino, tá? Hoje a nossa grande preocupação realmente é estágio, tá? Essa questão de vocês conseguirem fazer o estágio no horário, né, que vocês trabalham, principalmente para quem trabalha, né, e ou aproveitar, né, a experiência de quem já está trabalhando na área, para que vocês não precisem estar replicando, fazendo um aproveitamento adequado da disciplina de estágio, tá certo? Então, esse hoje é um grande. O professor tem outros desafios, eles vão sempre existir, pessoal. É por isso que existe a gestão, né? Para a gente estar identificando esses desafios e a gente está resolvendo. Quando a gente resolve um, aparece mais três, né? Mas faz parte aí desse processo que a gente leva aí todos os dias, né? Por isso que se chama trabalho, tá certo? Porque dá trabalho mesmo, tá certo? E quanto ao diálogo, de novo, vocês precisam de uma agenda? De novo, Hillary, marca comigo, pessoal do centro acadêmico, tá? Vocês querem ter uma conversa, a gente tem. Normalmente eu vou na abertura no início do ano, mas a gente pode, né, pessoal, já conversei com o pessoal da EMI também, né, da gente ter um momento aí, por semestre, né, para conversar com vocês. Mas não esperem momento de diálogo para tirar dúvidas, não esperem momento de diálogo para levar demandas, não esperem momento de diálogo para que a gente vá discutir um problema importante. Então, quanto mais rápido a gente identificar o problema, mais rápido a gente vai solucionar, e a ideia aqui não é burocratizar, tá certo? A ideia não é burocratizar. A ideia é que a gente vá resolvendo as coisas, né? Porque senão vai ser assim, não, vou falar para você queira quando? Não, no dia do diálogo, que vai ser em março. Não é para funcionar desse jeito, tá bom? O professor Clandinardo, ele escreveu uma pergunta lá no chat. Sim, o professor Ademir a gente já está conversando sobre isso, tá certo? O professor Ademir já trouxe essa proposta para mim, né? A gente deve marcar aí uma reunião com a prefeitura, tá certo? Nas próximas semanas. A gente tem duas coisas para dialogar com eles, uma é essa daí, a outra é a questão dos transportes, porque assim, eu já conversei informalmente, né, com o André, né, depois que o Átila ganhou, eu conversei com o André sobre a gente resolver o problema do transporte em janeiro, por exemplo, né, então assim, janeiro, né, o transporte não está teoricamente programado, né, mas nós já enviamos um ofício para eles antes das eleições, eu imagino que eles não viram, né, porque eles devem estar numa loucura total, mas ele disse que ele já viu que recebeu, e quando terminar esse período eleitoral nosso aqui, a gente vai se sentar para conversar sobre esse assunto, tá bom? Para exatamente em janeiro a gente não ter problema também de transporte, tá? A gente precisa resolver com eles, né? Com eles que mantêm esse transporte, tá certo? E esse outro ponto aí que o Cledinardo levantou, né, também o Ademir já colocou isso, né, nós já estamos em contato com a Ademir vislumbrou essa possibilidade. Eu estive, há umas 3 semanas, eu tive com o secretário de Educação, e o diálogo foi o mesmo, espero que a gente precisava pensar nesse assunto. Ele disse que ok, que a gente podia conversar, ele não tinha como conversar naquele momento, até porque a eleição ainda não tinha terminado, ele não podia dizer, rapaz, não adianta nem conversar nada com você, porque eu nem sei se a gente vai ficar para a próxima gestão, né? Então, agora com as coisas todas resolvidas no município, né, a gente consegue sentar e fazer esse planejamento aí em 2024, tá certo? Para a gente ver como é que a gente faz em 2025. Eu acho que essa aí vai ser uma solução muito bacana para a gente, até porque, né, como o Cledinato colocou, a ideia de ser remunerado é porque ela acaba se tornando uma opção, né, que eventualmente quem trabalha poder, né, eventualmente está já atuando na área e tendo uma remuneração, né, relativamente adequada, principalmente se já estiver no final, para a gente minimizar, inclusive, essas questões relacionadas com auxílio, né? Então, tudo que a gente conseguir de recurso extra, isso é uma maneira de conseguir recurso extra, é importante, né? Porque, assim, alivia, né, o ônus institucional de usar auxílio e permite que a gente use auxílio com as outras pessoas que precisam, que eventualmente não foram atendidas. Mas é isso, professor Cardinado. Obrigado aí pela deixa, né, de uma discussão que a gente já está fazendo aqui na direção de ensino.
E a sugestão e crítica, eu tenho um módulozinho do Swap para isso, tá, Fernando? Só porque a gente tinha um programador que trabalhava com a gente, né, no Swap, que fazia exatamente essas adaptações para a gente, que era o Sami. Mas ele acabou passando num concurso para ganhar 3 vezes mais, aí não teve como manter o rapaz, né? Aí a gente está atrás agora de outra pessoa que nos ajude aí a deixar isso. Mas isso é uma das coisinhas que o Swap tem, e a ideia é que a gente possa deixar isso lá, como é que se diz, à disposição para fazer. Mas, de novo, né, fique tranquilo você conversa comigo quando precisando aí, conversa comigo que a gente tá pronto a ouvir isso, né. Eu acho que existe um negócio que é a CPA, né, onde vocês são questionados a respeito de outras coisas relacionadas à instituição. Eu acho que isso, quando a gente quer resolver as coisas e dar propostas bacanas, né, tá todo mundo aqui disposto a ouvir, tá todo mundo disposto a resolver esses problemas, tá bom? Eu acho que alguém levantou a mão aí agora, né? Eu ia só pedir para ser breve, porque eu queria realmente tentar finalizar não, acho que baixou. Eu estou pedindo para finalizar, porque eu queria finalizar aí no horário que a gente combinou, tá? E eu queria agradecer demais aí a presença de vocês, as dúvidas, né? Eu vou disponibilizar, gravar, assim que o Google salvar esse vídeo, eu vou disponibilizar ele no YouTube, tá? E aí vou mandar o link para vocês, tá? E aí eu pedir para vocês divulgarem esse link aí para os estudantes e para quem que tiver interesse de ouvir aí, tá certo, sobre o que a gente discutiu agora. Tudo bem? Pessoal, muitíssimo obrigado aí pela atenção, obrigado aí pela paciência de vocês, né? Desculpar de novo, né? A gente, quarta-feira termina às 17 horas, por isso que não deu para conversar com vocês pessoalmente. Mas aí aqui gravado fica bacana que vocês podem aí, né, conversar com os colegas. Eu acho que a gente entrou aqui em temas bem importantes, relevantes e que todos vocês aí têm interesse, né? Obrigado novamente, boa semana para todos vocês. Aproveitem o feriado amanhã, né? Eu não vou conseguir aproveitar, né, porque eu vou lá para Maracanã. Um abraço, gente. Muitíssimo obrigado.